Olá, amigos e amigas, sejam bem-vindos a mais uma aula. Quem fala com vocês é o Fernando e hoje nós vamos aprender um pouco sobre orquídeas raras e orquídeas comuns. Qual que é a diferença entre uma orquídea rara e uma orquídea convencional, uma orquídea comum? Então, gente, eu já peço, se ficar alguma dúvida, vocês anotem no caderninho, deixem os comentários ao final do vídeo. Se vocês ainda persistirem, com a dúvida, vocês terão um chat de comunicação chamado Telegram, onde vocês poderão deixar qualquer mensagem e eu estarei respondendo, assim como interagindo de forma mais efetiva com vocês, tá bom? Vamos falar então agora sobre essas orquídeas que são comuns e orquídeas raras. Qual é o conceito que existe para está classificando uma orquídea como rara ou comum e qual a diferença que elas possuem. Muitos de nós associamos a raridade de uma orquídea ao seu valor econômico. Então, uma orquídea que custa R$1.000, R$10.000, mais ou menos ou próximo a isso, nós associamos a uma orquídea rara. Mas o conceito de raridade está relacionado não ao valor econômico, mas sim à quantidade de espécies dessa planta, dessa espécie, desse grupo que existem ainda na natureza. Então vamos pensar uma determinada espécie. Vamos imaginar, por exemplo, essa planta aqui, uma Erange citrata. Ela vai ser rara quando? Quando existirem poucos exemplares desses na natureza. Então, se tiver 100 exemplares, 1.000 exemplares, é uma planta que corre risco de extinção. Portanto, é considerada uma planta rara. Claro que, em questão de mercado, por causa da raridade dela, ela pode se tornar uma planta de um valor agregado maior. Mas o conceito de raridade está relacionado a isso, certo? Então, plantas raras são plantas que correm risco de extinção, são plantas que estão ameaçadas de extinção mundo afora. E as orquídeas, por sua vez, elas correm sério risco de extinção, principalmente devido à destruição de seus habitats para a agricultura e também para a pecuária. Esses problemas que nós enfrentamos de desmatamento nos mais diferentes biomas para a produção agrícola e para a produção de animais, vem ocasionando sérios danos à nossa flora, tanto fauna quanto a flora. Mas falando em especificidade aqui das orquídeas, elas vêm sofrendo muito com isso, com a destruição de seus habitats, porque tem orquídeas que são endêmicas de um determinado local específico, muito específico, que nós chamamos de ecossistema, daquele ecossistema. Então a destruição daquele ecossistema pode gerar a destruição total da espécie, ou seja, vai dizimar toda a espécie e podendo, consequentemente, ter perdas incalculáveis para toda a biodiversidade. Como a gente sabe, as orquídeas elas necessitam de polinizadores específicos também. Então, a destruição das florestas, a utilização de agrotóxicos, pode ocasionar a perda de seus agentes polinizadores. Consequentemente, a sua multiplicidade vai acabar diminuindo na natureza. Se não tem polinizador, não tem como essas plantas se reproduzirem. Elas necessitam de polinizadores. Outra questão muito importante é a questão da coleta. As orquídeas, quanto mais valiosas, a tendência é que elas sejam mais procuradas por coletadores. E aí vendem tanto para pessoas colecionadores quanto para orquidários. E esses orquidários dão um jeito de camuflar e revender mundo afora. É importante, até certa forma, a questão da coleta, mas uma coleta mais consciente, porque pesquisadores que possam estar coletando determinadas amostras podem garantir o futuro da sobrevivência de algumas espécies que correm risco de extinção. Como que isso acontece? Através da multiplicação em laboratório, tanto por sementeiras quanto pelo processo de meristema, que é o processo de clonagem. Então isso é importante sim que aconteça a coleta, mas uma coleta consciente por pesquisadores, por pessoas de boa índole, onde elas consigam reproduzir essas orquídeas e em caso de risco de extinção elas consigam reintroduzir na natureza, certo? Se uma orquídea rara é aquela que nós encontramos
em pequenos números, em pequenas populações na natureza, as orquídeas comuns são o contrário. Nós encontramos ainda em grande quantidade na natureza em seus habitats, ou seja, seus habitats ainda foram poucos explorados ou são plantas que têm uma facilidade de reprodução maior do que algumas determinadas espécies ou gêneros. Como exemplo de orquídeas comuns, eu tenho aqui as orquídeas Paphiopedilum, melhor, essa espécie de Paphiopedilum, que é a sapatinho, que nós chamamos convencionalmente. Alguns tipos de catleias, né, são bem comuns. Essa aqui era a antiga Lélia purpurata, agora chamada Cattleya purpurata. Os denfalus híbridos, né, que são dendróbions, são plantas geradas a partir de cruzamentos de dendróbions, são muito comuns e muito fáceis de serem cultivados. As Phalaenophyses híbridas são plantas muito comuns e muito fáceis de serem encontradas. E as vandas. As vandas híbridas também, né? O que é uma planta híbrida? É importante esclarecer. São plantas que foram feitos cruzamentos, melhoramentos nelas, certo? Então essas plantas, elas são fáceis de serem encontradas, têm um valor agregado não tão alto e, né, que são mais comuns nas coleções da maioria dos orquidófilos. E aqui no Brasil elas são comumente muito corriqueiras nas nossas coleções. Mas tem outras orquídeas que nem sempre são encontradas tão facilmente em coleções e nem mesmo na natureza. Eu vou mostrar alguns exemplos para vocês. Aqui eu tenho uma Erange citrata, é uma planta de Madagascar, belíssima, mas que corre risco de extinção. Graças ao cultivo dela em laboratório, é uma planta que ainda pode ser encontrada de forma comercial, mas na natureza, né, devido à exploração de seus habitats, ela vem desaparecendo. Muitas espécies do gênero Agraecum estão desaparecendo e estão na lista vermelha de vulnerabilidade, né, das orquídeas que correm risco de extinção. Aqui eu tenho outras espécies, outras plantas, variações, né, das Sophronites, que são plantas relativamente raras de serem encontradas em coleções. Nós temos aqui as bicolor amarela, Sophronites bicolor amarela, são plantas raras de serem encontradas. Aqui uma Sophronites coccinea amarela, também uma planta mais rara de ser encontrado. Uma Sophronites coccinea borboleta, né, que é uma vermelha que tem flâmea, ela é flameada, também são plantas raras de serem encontradas. Uma Sophronites cerno amarela, também bem rara. E aqui talvez a mais rara de todos, que é a Sophronites vitigiana alba, né, branca no caso. Essas orquídeas são muito raras de serem encontradas. Essas plantas, elas praticamente foram extintas da natureza, ou são extintas da natureza. Não acredito que não haja relato delas serem encontradas, a maioria delas na natureza, mas elas estão ainda nas coleções de algumas pessoas, e essas pessoas elas conseguiram reproduzir ou em laboratório ou por cortes e garantiram a sobrevivência ainda da espécie. Eu vou citar aqui para vocês algumas orquídeas que correm sério risco de extinção aí mundo afora. Vou citar 3 exemplos só para vocês terem uma ideia. A Mesiella monticola é uma das plantas lá da Filipina, é uma orquídea das Filipinas e que corre sério risco de extinção, está na lista vermelha, né, na lista internacional de plantas ameaçadas de extinção. Nós temos também uma planta brasileira considerada muito rara. Essa planta é a Natalis Kline, é uma planta mini, uma planta pequena, de pequeno porte, que era, né, encontrada na região do litoral da Mata Atlântica, no Paraná e Santa Catarina, e que hoje, devido à coleta predatória, praticamente não existe mais. E acredito que uma das mais raras é o Cypripedium Frost. Esse Cypripedium só existe em 49 exemplares catalogados na natureza. Então é uma planta muito pontual, só existe em alguns determinados locais, lá na China, e vive em pequenas populações. Seu processo de reprodução
né, é muito complexo e por causa disso a raridade dela. Se acaso essas 49 plantas desaparecerem, né, é uma perda imensurável para a nossa biodiversidade. Existem hoje centenas de orquídeas que estão na lista vermelha, né, de extinção. Porém, né, a gente muitas vezes não tem conhecimento. E muitas outras estão entrando, né, nas listas vermelhas, está entrando na lista vermelha por causa, né, como eu falei já, do desmatamento, da coleta ilegal. Então, para você ter uma orquídea rara dessas, né, uma das dicas que eu passo para você é que você primeiro tenha estrutura, segundo tenha conhecimento sobre essa planta. Você precisa conhecer ela para cultivar bem, porque senão você pode até comprar uma orquídea, né, mais rara, mas você vai estar gastando dinheiro e correndo o risco de perder. Então é importante que você tenha também a consciência ambiental, que quando você reproduzir essa planta, ela deve estar na coleção de outras pessoas e ainda tendo a possibilidade de ser reintroduzida na natureza, que é um dos meus objetivos enquanto orquidófilo, né? Que essas orquídeas que estão na minha mão, elas possam embelezar os cultivos de outras pessoas e também ainda em um futuro bem próximo possam ser reintroduzidas em áreas de proteção ambiental, né, dentro dos seus habitats. Então eu espero que vocês tenham gostado de mais essa aula. Lembrem, nós temos um chat aberto de comunicação, onde vocês podem estar tirando qualquer dúvidas e esclarecendo mais esse conceito de raridade entre as orquídeas. Só lembrando que na próxima aula nós vamos aprender sobre a morfologia das orquídeas, ou seja, sobre a estrutura da planta. Vamos nos aprofundar e cada vez mais mergulhar nesse universo orquidófilo. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau, gente!